Fala galera, tudo bem? Nós estamos com um projeto novo então, que é referente a um bloco de motor V8. Nós vamos fazer aqui inteiro um motor V8 e ele vai funcionar direitinho. Então, fizemos já a impressão da primeira parte e agora nós terminamos a parte de baixo, que é a parte do cárter. Então vamos ver como é que ficou? Pessoal, o que nós vamos ter que fazer nesse caso aqui? De início, ele foi feito com um suporte que eu preciso eliminar ele. Então, para a gente eliminar ele, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar ele com o comando Select. Podemos até passar uma linha aqui, ó. Aqui não vai ficar muito legal não. Ele pega, vamos pegar por aqui. Segura o Shift para tirar a seleção, ó. A gente vai tirando a seleção com o Shift. Diminui o size. Fiz a linha certinha e aqui a gente vai lá em Erase and Fill. Cortou ele, olha lá, ele fez uma superfície plana, simplesmente eliminou ele aqui, ó. Por que eu eliminei aquele item, pessoal? Vamos salvar isso aqui. Muito bem, agora nós vamos fazer o que? Vamos entrar lá no Cura, vamos abrir essa peça. Muito bom. Geralmente a gente iria fatiar nessa posição. Essa posição já seria o suficiente. Só que nessa posição, olha a quantidade de partes vermelhas que nós vamos ter. É muita parte vermelha, né? Mas aqui nessa posição eu teria aí uns furos o mais definido possível para depois poder encaixar as peças de imã, né? Os iminhas permanentes que vão colocar ali embaixo. Mas eu ainda assim acho que a gente poderia dar um outro jeito. Olha só, se eu pegasse essa peça aqui e não imprimisse nessa posição, imprimisse nesta posição aqui, ó. Nessa posição aqui, olha só, a gente teria muito menos partes vermelhas. Eu teria apenas essa parte vermelha aqui e aí as partes vermelhas dentro dos furos, que dá para fazer até um suporte sem problema nenhum. E teríamos aí uma pequena parte vermelha nessa parte de cima aqui. Nessa parte de cima aqui a gente já descobriu que dá para imprimir desse jeito mesmo, do jeito que está. Ou, se for o caso, eu faço uma superfíciezinha aqui em cima, fazendo um suporte só daqui até aqui em cima. É uma opção bastante válida. Mas do jeito que está aqui, eu acredito que seja o suficiente. Ele vai conseguir imprimir sim. Esse ângulo não é um ângulo tão absurdo assim. E mesmo se for, dá pra gente fazer um suporte aqui, ó. Faz um suportinho daqui até aqui, vem fazendo a volta todinha. A gente gasta muito pouco material com isso. E repara, mais nada precisa. Olha, mais nada vai precisar de suporte. Então a escolha da posição da peça é muito importante. Então vamos ver como é que seria nessa situação aqui. Nessa situação aqui, então, se eu for usar os superfícies padrões, eu vou colocar aqui 2 décimos de altura, 0% de preenchimento e aqui eu precisaria utilizar o suporte também. Colocando suporte, vou mandar fatiar só para ver o que acontece. Aí, vai dar 7 horas e 41 minutos e olha a quantidade de suporte por causa daquela parte superior ali, ó. Fez suporte em toda a parte interna. Isso acaba, olha só, ficando bastante complicado. Vejam bem. Nós temos aqui apenas uma camada só de espessura, vocês estão vendo que só tem a camada vermelha, isso não é legal, fica muito frágil o nosso desenho, então eu vou ter que fazer uma verificação não só básica, né? Vamos ter que trabalhar um pouquinho com configurações mais específicas, né? Mais especiais, então vamos ver isso aqui, como que poderia ser feito mais detalhadamente. Então, olha lá, eu não vou mais poder usar os ajustes básicos. Eu vou vir aqui, ó, em personalizado. E vamos ver o que a gente está falando aqui, ó. Vamos pegar desde o começo. Na parte de qualidade, nós vamos ter aí a altura da primeira camada 2 décimos, a altura da segunda camada, da primeira camada, vou fazer 2 décimos também. Então, a altura de camada padrão 2 décimos e a altura da primeira camada também 2 décimos. Vamos ver lá, nós temos aqui perímetro. Perímetro ele está falando que só tem um
filete só, vamos colocar aqui com 2 filetes. Camadas superiores e inferiores, olha só, a espessura da camada superior e inferior está muito pequena. 0,8, nós estamos falando aqui de 0,2 de altura de camada, né? Então 0,8 vão dar apenas 4 camadas só. É muito pouquinho, né? Essa espessura de camadas é muito pouco. Nós vamos colocar aqui pelo menos 10. 10 10 aqui, ó. 10 na camada superior e 10 na camada inferior. Vou colocar até 15 aqui na camada superior para ele ficar um pouco mais reforçado nas partes de cima. Número de parede 2, então. Padrão, linhas mesmo, tal. Expansão horizontal está com 0. Vamos alinhamento em Z no canto mais agudo, beleza. E aqui vamos entrar em preenchimento. Preenchimento vai ser 0 mesmo, não tem problema. O material, nós vamos usar o material da 3D Vale e vamos aqui 235 graus é o suficiente. E a temperatura 235 graus também. E aqui também. Temperatura da mesa de impressão 100 graus. Fluxo de material, nós vamos colocar aqui fluxo inicial da camada, eu vou colocar 110%, só para ele ter um pouquinho mais de material na primeira camada, para ele tentar dar ali uma aderência um pouco melhor. No brim também, vamos colocar 110% para ele aderir um pouquinho mais. As velocidades aqui, como nós estamos trabalhando com um bico de 0,6, eu não posso usar velocidades padrões desta forma. Então eu já vou ter que dar uma diminuída nas velocidades. Vamos ver aqui na nossa planilha qual seria a velocidade mais indicada. Olha só, pessoal, na planilhinha nossa, ó, bico de 0,6 milímetros, camada de 0,2, a velocidade que ele está falando aqui máxima, 40 milímetros por segundo, para te dar um fluxo de 4,8. Então vamos lá, 40 mesmo, velocidade da parede. Aqui eu já posso colocar 30, velocidade da parede interior eu posso colocar 40, velocidade da superfície eu posso jogar 30 ou 40, velocidade da superior e inferior eu também posso jogar com 40, velocidade do suporte 40, velocidade de preenchimento 40, velocidade de percurso pode ser mais alta porque não está imprimindo, velocidade inicial aqui 15 milímetros, e velocidade do percurso da camada inicial, 45 milímetros. Velocidade do shirt e do brim também 15 por ser a primeira camada. Muito bem. Equalizar o fluxo de filamento é bacana. E eu não tenho costume de controlar a aceleração e o jerk. Eu deixo o padrão da máquina. Percurso. Distância de retração 12 milímetros e velocidade 100 milímetros. Isso aqui vai variar muito de acordo com o bico que você está utilizando e com a impressora que você está utilizando também. Eu aqui cheguei num valor bacana de 12 milímetros de retração e 100 milímetros por segundo de velocidade. Quantidade adicional de retração, isso aqui eu cheguei num valor de 0,82, o melhor valor para esse bico, porque senão estava dando falha. E só aqui também. Refrigeração. Refrigeração nessa peça, como nós estamos usando a ABS, ela não é uma peça que possui muita dificuldade de impressão. Até poderia ligar a refrigeração na parte superior aqui, ó. Mas eu vou deixar ela desligada e, se for o caso, a gente liga somente na parte superior. Suporte, vamos lá para suporte. Gerar suporte, estrutura de suporte normal, aqui a gente pode colocar normal ou do tipo árvore. Nessa peça aqui a normal vai ser mais interessante. Eu posso colocar suporte em todos os lugares? Eu vou colocar em todos os lugares, não tem problema. Ângulo para caracterizar, vamos jogar 60 graus, talvez, olha lá, aqui já deu até uma melhorada. 60 graus, que eu sei que é o máximo que ele consegue fazer com perfeição. Conectar, densidade 15%, podemos colocar aqui uma densidade aí de 10% é mais do que suficiente. Por quê? Porque eu tenho essa, se bem que eu só tenho essa parte aqui, ó, conectada na mesa, tá vendo? Essa parte aqui e o suporte vai ficar mais ou menos por aqui. Eu ligo o brim do suporte, habilitar brim de suporte, justamente para poder ter
uma área maior aqui de apoio e depois daqui, quando ela conectar na peça e subir, a gente tem uma área bacana aí para dar suporte para a peça, para não descolar da mesa. Nós temos aqui habilitar o brim, tá feito. Vamos ver o que mais aqui, ó. Distância do suporte em Z. Essa distância do suporte em Z, 1/10 é muito pouco. E fora que como a altura da minha camada é de 2/10, 1/10 ele vai acabar ou arredondando para baixo ou arredondando para cima. Ou vai ficar 0 ou vai ficar 0,2. Então vou colocar 0,2 já direto. A distância do suporte em XY eu gosto de 1 milímetro, que é a distância para ele não encostar nas laterais. Distância mínima do suporte 0,3, aqui nós vamos deixar 0,2 também. Passo do suporte de escada 0,3, tudo bem. Altura do passo 5 milímetros, mínimo de inclinação, distância do suporte. Show. O resto aqui eu gosto de habilitar o teto de suporte. Espessura aqui, vamos deixar 1 milímetro, 100% de preenchimento e do tipo concêntrico. Aqui é interessante você mudar o tipo de padrão do suporte, porque se você deixar em linha, ou, por exemplo, se eu deixar em linhas aqui ou em grade, o que vai acontecer? Ele vai ter o mesmo formato da peça praticamente, então ele une na peça com uma facilidade maior. Então eu gosto de mudar, por exemplo, para concêntrico, porque aí você vai ter um padrão de preenchimento da peça e um padrão de preenchimento diferente no suporte. Isso faz com que ele se desconecte com mais facilidade, pelo menos é o que eu percebi. Outra coisa, usar torres a gente pode deixar ativado. A aderência da mesa, vamos lá. Nós temos aqui do tipo brim. Eu vou usar do tipo skirt. Por quê? Porque como tá sempre aderindo muito bem à mesa, eu tenho ele parado de usar o brim ultimamente. Então eu estou usando o skirt só para ele fazer a limpeza de bico e vir já com pressão adequada para fazer a primeira camada. E isso daí tem dado um bom resultado, não tem dado problema não. Vamos colocar aqui umas três skirt para a gente ver se realmente está nivelado. Então eu gosto agora de utilizar o skirt para a gente ver o nivelamento da mesa. Então, se ele estiver comprimindo o filete por igual na mesa inteira, a gente sabe que a mesa está nivelada. Se ele não estiver aderindo muito bem no skirt, a gente já para a impressão ali mesmo e já faz o acerto. Nós temos aqui correção de malha que nós não vamos usar, método experimental também não. Olha, basicamente a gente já fez a configuração desta peça. Vamos mandar fatiar para ver? Muito bem, ela deu 12 horas de impressão. E agora nós vamos dar uma avaliada no que está acontecendo. Olha só. Agora nós temos aqui duas camadas. Repare que já apareceu a camada verde também. Ó. Vamos subindo. Ó. Olha só. Aqui nós temos o preenchimento do suporte. Muito bem. E depois nós temos quem aqui? Ó. Ele veio e fechou. Fechou sem problema nenhum, que é aquela base que vai ser feita mesmo. Aqui ele vai fazer umas 15 camadas, né? Que é o número de camadas inferiores. Aqui ele já está vindo fechando, olha só. Aqui, ó, ele veio para cá, conectou e já está fechando, ó. Nessa parte aqui, como ele fez esta parte primeiramente, essa daqui vai cair. Muito provavelmente ela vai ficar feia, não vai ficar legal. Mas como ele está vindo depois e colocando mais um monte de camada, uma em cima da outra, ela vai acabar se acertando. Essa daqui vai ser um problema sério. Essa daqui, ó, do outro lado aqui também, ele veio fazendo, ó, numa boa, ele veio aqui, depois encheu, esse aqui também vai fazer, tem várias camadas. Só que esse daqui é muito grande, ó. Essa daqui ele vem do zero aqui, ó, do nada, ele pula em todo o comprimento dela aqui, só que sem conectar do outro lado, tá vendo? Isso aqui vai cair inteiro, ó. Mesmo ele fazendo várias camadas uma em cima da outra, a chance de dar problema aqui é muito grande. Então aqui a gente precisa ter um preenchimento, a gente precisa fazer um preenchimentinho nela ali para poder suportar toda essa área aqui, ó. Então nós vamos ver lá como é que nós vamos fazer isso aí. Depois ele continuou, veio fazendo suporte agora na frente dele, ó. Esse suporte não está lá tão complicado de se fazer também não, mas ele é desde lá de baixo, né? A chance de dar problema é bastante grande também. É uma camadinha só, ele pode empenar, pode dar uma série de problemas aí nessa face lateral.
Vamos ver. E aqui ele veio fechando. Olha, nesse caso aqui, veja bem, ele está vindo, ó, fechando. Olha só, pausadamente, ó. Ele vem fechando, vem fechando. Isso aqui provavelmente consiga fazer sem suporte numa boa. Vamos ver como é que está o ângulo lá. Olha só, não vai dar para enxergar muito bem. Vamos tirar aqui os assistentes e o percurso. Olha só. Aqui, pessoal, se a gente for olhar bem debaixo da peça, repara que nós temos o cordão externo, ele realmente está fazendo no ar. Em todo momento. Eu não consigo enxergar muito bem o cordão interno. Só aqui, olhando bem de baixo, aqui eu enxergo um pouquinho do cordão interno. Então, nessa parte aqui, tanto o cordão interno quanto externo está fazendo no ar. Isso geralmente dá problema. Geralmente fica feio. Essa superfície acaba ficando um pouco estranha, né? Fica deformada. Então, a gente vai precisar fazer um suportinho aí também. Então, vamos lá. Vamos pegar, então, nessa parte de baixo aqui, ó, que é uma parte que eu vou precisar fazer um suporte diferenciado. Eu vou colocar aqui o inibidor de suporte, que é esse carinha aqui do canto. Ó. Vou pegar esse inibidor de suporte que eu acabei de colocar aqui e vou aumentar o tamanho dele. Ó. Vamos pegar aqui a escala. Vou tirar o redimensionamento uniforme. Vou colocar ele aqui, ó, mais ou menos deste tamanho aqui. Olha só. Vamos dar uma ajeitada nele meio a meio certinho. Beleza. Vou jogar ele agora, ó, num outro tamanho aqui. Como a gente rotacionou a peça, ficou de formato diferente. Vou colocar ele aqui, ó. Olha só. Dessa forma. E vou jogar ele aqui embaixo. Muito bem. Nesse local onde ele ficou, até embaixo aqui, belezinha. Nesse local onde ele ficou, ele vai criar para mim agora uma outra estrutura. Veja só, vou clicar em cima dele, vou vir aqui em mudar os parâmetros e vou colocar ele como ajustes para sobreposição. Nessa parte aqui eu vou selecionar ajustes, vou entrar aqui, ó, em número de filetes de parede, camadas superiores, camadas inferiores. Vou pegar aqui e vou lá embaixo colocar na parte de preenchimento, distância, padrão, conectar linhas de preenchimento. Nesse caso aqui, dessa parte, como ele vai ser uma parte de preenchimento, eu vou tirar o número de paredes, vou tirar o número de camadas superiores, vou tirar o número de camada inferior, vou colocar 15% de preenchimento do tipo, por exemplo, giroide, e vou mandar conectar as linhas de preenchimento. O que vai acontecer aqui? Esta parte aqui que está em amarelo, que está selecionado aí, no caso, vai se transformar em um local de preenchimento. Vamos mandar fatiar para vocês já verem o que está acontecendo. Olha só. O que antes esse cara aqui fechou inteiro. Aqui ele está fazendo a parte da espessura inferior aqui ainda. E aí depois ele vem passando por cima. Nesse caso aqui, repara que na parte de trás aqui, ó, ele já está fazendo um preenchimento. Ó. Já está vindo fazendo um preenchimento, depois olha lá. Ó. Nesse caso aqui, olha que bacana que a gente já poderia pensar. Já que aqui existe uma chance de dar problema, eu poderia, ó, já estender um pouquinho esse cara aqui até aqui, ó. Se eu estendesse esse cara um pouquinho aqui, ele já iria me servir de base aqui também, ó. Olha só. Aqui serviu de base perfeitamente, ó. Reparem que serviu muito bem. Eu poderia jogar ele para vir mais para cá também, ó. Então vamos lá. Vou pegar esse cara aqui, vou aumentar ele um pouco, ó, e vou jogar ele um pouco mais para o lado, olha só. Onde ele vai pegar
toda a área. Vou pegar ele toda a área, então, vai. Vamos fazer o negócio direito. Tá aqui. Toda a área. Vou pegar ele, vou levantar um pouquinho só, para ele não precisar ficar fazendo aqueles outros. Olha só. Aqui, só que aqui agora eu vou fazer diferente também. Ó. Ao invés de colocar 15%, vou colocar só 10%, porque eu já vi que 15% ficou bem preenchido ali, que não é tanto necessário. Como é a parte interna, nós vamos ter 15 camadas superiores para poder dar uma boa perfeição na camada, eu acredito que até a gente pode diminuir aquela altura de camada lá também, porque de 15 eu geralmente uso para peças que vão ser cilíndricas e algo do tipo. Olha só, aqui ele já veio dando reforço nas laterais, com preenchimento. E aqui, olha só, ele veio fazendo toda a superfície, ó. Olha que bacana. Aqui ele já tem toda essa parede aqui, ó, apoiando. Aqui ele já teve toda essa parede apoiando também, ó. E depois aqui ele também teve toda a parede apoiando. Ó. Feito isso, ó, fechou. Acabou ele ali, resolvido. Repara que deu muito bem. Depois a gente vem aqui para cima. Aqui para cima vamos fechando ele aqui. Vamos fechar ele para cima aqui também, ó. Ali já se fechou. Ali já se fechou. E depois nós vamos ter aquele probleminha aqui, né? Esse probleminha aqui também é bastante importante a gente tentar resolver ele, ó. Para a gente tentar resolver ele aqui, o que nós vamos fazer? Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Nós vamos entrar com um suporte aqui. Vamos colocar um suporte nele aqui, então, ó. Vamos pegar um suporte nele aqui. Esse suporte é o suporte cilíndrico que a gente encontra aqui no mercado. Na parte, eu já estou instalado, né? Vocês vão encontrar em complementos. Cilíndrico é o custo suporte da 5 axis. Vamos ter que fazer o seguinte, então. Como aqui é muito fininho, vamos pensar usando o suporte convencional. Pegar daqui até aqui. Olha só. Para não acontecer esse tipo de situação, nós vamos ter que deixar o suporte, tirar o suporte de malha abaixo, isso aqui é importante, porque senão ele vai sempre fazer a parte do suporte até tocar na peça ou até embaixo. Vamos tirar a altura dele para 20 milímetros, vamos colocar 10 milímetros aqui, ó. E esse caso aqui, eu vou tentar girar ele, ó, só um pouquinho, ó. Olha só. Ó, basicamente, é isso aqui que eu preciso, ó. Olha só. E aí ele vai ficar um pouquinho para cima, mas aí não tem como, né? A gente não vai ter como tirar isso. A gente deixa ele desta forma, que não tem problema. Então, ó, basicamente ele vai encostar na peça aqui, ó, e vai fazer daqui para lá. A mesma coisa eu vou fazer dos outros lados, ó. Então eu vou pegar aqui de novo o suporte, aqui faz suporte cilíndrico, faz suporte cúbico e aqui faz suporte personalizado. Eu clico no ponto que eu desejo, clico no outro ponto, ele faz o suporte para mim desses dois pontos. É bastante interessante também. Aí olha lá, nós vamos ter que trabalhar de novo com a altura dele, 10 milímetros, 20 milímetros aqui, 25, tá aí 25 milímetros mais ou menos de altura. Vou girar ele um pouquinho, ó. Não posso girar muito, senão ele começa a ir para fora da peça ali também, isso não é legal. Olha lá, ó. Vou girar até aqui mais ou menos, para ele não passar. Aqui você já começa a perceber que já vai dar um errinho, ó. Ele vai querer imprimir essa parte aqui no ar, ó. Isso não vai ser legal. Não vai ser legal mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma diminuída um pouco mais na altura dele aqui. Vou colocar uns 10% mesmo. Ó, aqui ele vai querer imprimir essa parte no ar, mas mesmo assim, ainda para mim, talvez seja mais interessante isso. Ó, vamos colocar mais ou menos aqui. Jogar um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para dentro, para tentar dar uma melhorada nessa característica. Aqui ele vai querer imprimir essa parte para fora, mas isso aqui vai ser destacado.
vai querer imprimir essa parte aqui em cima, mas também não vai nos dar muito problema, vai destacar. Talvez ele nem imprima, porque está muito pequenininho, ele tem a distância de 0,2, a gente vai depois dar uma verificada. E vamos fazer isso do outro lado aqui também, ó. Daqui até aqui. Show! Vamos colocar a alturinha dele aqui também próximo de 25, para ficar igual ao do lado. Vamos jogar uma inclinação aqui, não muito grande para não sair da peça. Olha só, agora observando nesse canto aqui, ó, esse canto aqui vai me dar problema. Esse canto aqui, se você for ver, ele vai querer começar a imprimir primeiro esse local aqui antes de imprimir aqui, ó. Então isso aqui tá me dando uma dor de cabeça meio xarope, viu? A chance dessa parte de cima aqui me dar problema tá começando a aumentar muito, ó. Seria interessante se eu fizesse dessa forma aqui, ó. Dessa forma ele vem desde o encostando aqui, vem aumentando, mas ele vai começar a fazer fora da peça aqui, ó. Essa parte fora da peça não era interessante para mim. Então, isso aqui eu não tô muito confortável com isso não. Não tô mesmo. Dá para tentar dar uma ajustada? Dá. De forma manual aqui você consegue dar uma pequena ajustada nisso, ó. Então, vamos ver se a gente vai conseguir chegar num acordo aí, ó. Não está de todo ruim. Realmente não está de todo ruim. Quando você muda por aqui, ele muda mais proporcional, mas quando você muda por aqui, ó, ele vai dando uma deformada no seu suporte. E dependendo da situação, ele te atende um pouco melhor. É uma situação que dá para... Já melhorou um pouco. Já não ficou tão ruim assim não. Vai ter um pedacinho aqui fora, mas esse daí vai ser muito pequenininho. Ali também vai ter um pedacinho para fora, que também vai ser muito pequenininho. Esse carinha aqui eu preciso jogar um pouquinho mais para frente. Esse aqui está suportável. Esse aqui também está suportável. É isso aí. Isso aqui daria para ficar legal. E aqui agora eu ponho um inibidor de suporte. Vamos pegar ele aqui, um ajuste automático de uniforme. Porque eu não quero colocar suporte na parte superior. Eu quero que o suporte seja inibido e faça suporte nesses pontos aqui todos, mas não venha daqui de baixo até lá em cima. E aqui embaixo também quero suporte padrão. Então vou mandar fatiar para ver o que vai acontecer. Aí 13 horas e 10 minutos, vamos ver o que está acontecendo. Ó, ele ainda está fazendo suporte vindo desde baixo, tá vendo? Não, desde baixo aqui ele ainda está fazendo suporte, eu preciso eliminar isso. Muito bem, aqui pessoal, o que está acontecendo? Agora que eu me recordei, a gente fez o suporte, mas a gente não retirou, ó lá, o malha de suporte abaixo, ó. A gente tem que tirar o malha de suporte abaixo, esse aqui a gente já tinha tirado, porque senão ele vai lá para baixo. Então um deles eu tinha tirado, mas eu não tirei dos outros dois, né, que a gente fez. Aí nós temos 11 horas de impressão e agora deu certo, ó. Muito bem. Aqui ele está vindo um pedacinho de suporte para cima, mas acaba que não tem tanto problema. Está vindo, na verdade, é daqui, ó. Ele vem daqui, mas ele acaba parando antes. Esse aqui também, ele vem daqui, ó, e acaba parando antes. Mas tudo bem, isso não é muito pouquinha coisa de material, não dá nada. Aqui, ó, aqui é uma questão legal também. Talvez dê pra gente melhorar um pouquinho mais. Às vezes já tem bem pouco, ele está com 10% de material só. Se diminuir muito isso daí, talvez não vai diminuir tanto tempo de impressão, não. Dando 178 gramas de material. Aqui nós temos, ó, o brim do suporte. Repara só, eu não tenho o brim da peça, mas o brim do suporte eu tenho. Então esse brim do suporte aqui vai aderir melhor na mesa, vai aderir bem o suporte na mesa, e depois quando todo mundo conectar aqui em cima e for para a parte mais crítica da peça, que é a parte mais alta, ela vai estar bem apoiada e bem fixa na mesa
através do suporte. Nem tanto da peça, mas sim do suporte. E aqui esse skirt, que é para a gente verificar se a mesa está realmente alinhada. Então, isso aqui que nós temos aqui é uma opção bastante interessante da gente mandar imprimir. Eu estou dando uma olhada aqui e estou vendo o seguinte, ó, 2 camadas, ele está quase preenchendo esse cara aqui por inteiro. Ó. Vamos verificar quanto que ficaria a mais de material e de tempo se a gente colocasse 3 camadas aqui. Ó. Se a gente colocar 3 camadas, nós estamos indo de, vamos ver aqui, de 11 horas e 28 minutos. Às vezes, a gente colocando 3 camadas, a gente acha, vai aumentar muito. Não vai, porque ele tira um pouco de material que está sendo colocado naquelas 15 camadas superiores e inferiores. Então acaba que às vezes fica elas por elas e a peça fica muito mais resistente. Então ó, aumentou 2 horas e pouco a mais, só que aqui, olha só o que aconteceu, ela vai ficar praticamente maciça nessa parte aqui onde a gente vai colocar os parafusos. Então nesse caso em específico talvez seja bastante interessante, ó. E eu vou falar para vocês, viu? Esse furo que tem aqui, esse suporte que está sendo colocado no furo, esse monte de percurso aqui, isso aqui não é legal, cara. Eu tento evitar ao máximo isso aqui. O furo aqui, depois, se for o caso, a gente pode até passar uma broquinha para dar uma acertada nele, porque ele é um furo passante, ó. Ele vai ter 3 camadas aí de espessura praticamente, ele vai estar bem resistente. Então eu tenho minhas dúvidas se compensa deixar esse suporte aqui, ó, para apoiar essa parte superior aqui, tá vendo ou não? O furo é muito pequenininho, muito provavelmente ele vai ser feito de forma perfeitinha sem o suporte. Então é outra coisa também que a gente pode eliminar. Aqui nós vamos ter uma superfície um pouco mais reforçada, por ter 3 camadas. E nessa parte aqui que ele vem fechando, eu vou dar uma modificada aqui também. Ó. Ao invés de 15 camadas superiores, nós vamos jogar aqui umas 8 camadas superiores, umas 8 camadas inferiores e vamos dar uma verificada no que vai acontecer. Olha só, ele diminui um pouco esse tamanho aqui, estão vendo? Ele diminui, antes estava vindo até bem mais para frente, se você for observar, e agora ele deu uma diminuída. Ele não está vindo tão mais para frente aqui, ó. E ele vem fazendo a estrutura necessária. Como essa peça aqui é uma peça mais simples, é uma peça mecânica, ela não precisa de tanta superfície a mais aqui para poder dar aquele acabamento bacana. Aqui ele está vindo quase que maciço, ó. Essa peça ela vai ficar bem mais resistente, ó. E aquele controlar o fluxo de material também é interessante para não dar um excesso de material no local onde você tem 2 camadas, uma muito próxima da outra. Olha só, aqui ele veio fazendo, veio fechando, depois ele terminou a peça e aí vai fazer um pedacinho aí de suporte, que é aquela parte superior. Ó. Isso aí é natural de acontecer. Dá para tirar isso? Dá. Dá para tirar sim. Podemos até ver como fazer para tirar isso daí, já é uma bela de uma atividade aí, mas vamos ver se vai ser interessante realmente. Eu gostei dessa peça do jeito que está. Eu poderia só pegar aumentar esse cara em Z aqui, ó, e não fazer suporte nos furos. Deixar sem suporte nos furos. Olha só aqui, ó. Aqui onde eu achei que... Opa! Aqui onde eu achei que não iria ter passagem, ele acabou fazendo do mesmo jeito. Que ele termina num ponto aqui, ó. E ele tem que se deslocar para ir lá fazer o outro lado. Ó. Então esse deslocamento aqui vai existir independente se tiver suporte ou não. Então tá aí, já vamos deixar o suporte então. Você vê como é importante a gente testar as coisas, né? Vamos salvar isso em arquivo. E vamos pôr isso para imprimir. Olha só, esse daqui
foi a peça do cárter que nós acabamos de fazer. Então, ainda está com os suportes. Reparem bem, olha só o detalhe que aconteceu aqui, ó. Vocês lembrem lá da programação, que era a parte que tinha a mais. Olha só, o suporte por baixo, que nós fizemos também. O suporte nas furações, todas. E o suporte na parte de baixo. Então, olha lá, o brim do suporte, como a gente tinha comentado. Então, ficou bem bacaninha. Nós vamos fazer a limpeza dele, para a gente poder verificar como é que ficou a montagem, se deu tudo certo. Vamos lá. Vocês perceberam aí, vocês já viram que não foi muito fácil tirar o suporte dessa peça, certo? Então aqui nós utilizamos um bico de 0,6 milímetros com uma distância entre o suporte e a peça com 0,2 milímetros, 2/10 de milímetro. E a distância de X e Y com 0,8 milímetros, a mais ou menos 1 milímetro. Teria que dar uma reforçada lá e dar uma verificada. Muito bem, com essas informações ficou bem próximo, só que a qualidade superficial, você pode ver, ó, mesmo sendo um suporte e mesmo sendo uma superfície plana, essa parte aqui ficou muito boa. Então ela teve alguns pontos que pegou com maior aderência, mas na grande maioria ficou bacana. Então ele não ficou tão difícil assim de retirar se a gente for avaliar. Então 2/10 é uma boa opção, mas você vai ter que ter um carinho aí um pouco maior na remoção do suporte. Agora, os suportes dos furos, desses furos da lateral, vocês perceberam que foi bem difícil de tirar. Então o que aconteceu? Ele na realidade o furo é muito pequeno, o bico é muito grande para esse tipo de detalhe e ele acaba que babou, ele meio que uniu, deu uma fundida na lateral da peça, então ficou mais difícil de remover. Nós vamos fazer mais duas pecinhas agora que vão ser uma interligada nessa parte daqui e uma outra interligada nesta parte daqui. E vamos optar por não colocar suporte nas furações e vamos ver o que vai acontecer. Confere aí com a gente. Um abraço!